Bom dia, professor Jorge. Tudo bem com vocês, pessoal? Então, hoje a nossa aula é de frações. Essa aula, ela faz parte de um preparatório para o Enseja. Ou seja, toda semana a gente está subindo vídeos, né, com lista de exercícios para vocês poderem estudar. Então, não deixa de se inscrever aí no canal não, para você ficar recebendo o aviso, as notificações dos vídeos que estão subindo. Até o dia 25 de abril a gente vai estar junto lançando o vídeo para vocês, tá bem? Então vamos nessa, galera. Vamos começar então aqui o nosso assunto de frações. Importante dizer que esse assunto foi dividido em duas partes, tá? Um primeiro, onde eu mostro para vocês o que é a fração. E um segundo, onde a gente vai trabalhar com as operações, tá bem? Ou seja, somar, subtrair, multiplicar e dividir frações. Muito bem, galera, vamos lá. Quando eu escrevo isso aqui, eu estou escrevendo uma fração. Ou seja, esse número em cima aqui, 1, com essa barrinha, com o 2 embaixo, é o que a gente chama de fração. Galera, a ideia de fração é a ideia de você ter uma parte de alguma coisa. A fração, ela representa uma parte de um total, tá certo? Fica com essa imagem na cabeça. Se eu pego uma pizza, e divido em 8 pedaços, correto? Eu peguei o todo e dividi em 8 partes. E peguei uma parte, duas, três, tá? Então, isso é fração. Cada fatia de pizza, né, que foi dividida em 8 partes, cada fatia representa um oitavo. Então, voltando para cá, né, a nossa, a nossa fração pode ser vista, tá, como uma divisão, uma operação de divisão, ou como um número. Jorge, mas eu escolho como eu quero ver? Sim. Na verdade, se você quiser trabalhar com a fração do jeito que ela está, você vai trabalhar com a fração do jeito que ela está. Por isso que a gente vai aprender a operar, a somar, subtrair, multiplicar, dividir com ela, né? Porque você vai trabalhar com a fração. Mas se eu não quiser trabalhar com a fração, o que eu posso fazer? Eu posso transformar ela em número, tá certo? Eu posso transformar ela em número decimal e está tudo resolvido, né? Então vamos lá. Quando eu digo, né, que ela é uma divisão, né, é porque ela é uma operação a ser feita. Ou seja, esse sinalzinho aqui, essa barrinha aqui, representa para a gente de que o um está sendo dividido por 2. Tá certo? O um está sendo dividido por 2. Então, qualquer fração que você tiver, o cara de cima, que é chamado de numerador, está sendo dividido pelo cara de baixo, que é chamado de denominador. Então, o de cima, que é o numerador, né, é o cara que está sendo dividido pelo cara de baixo. Ou seja, se eu fizer, tá? Se eu fizer a divisão de um por 2, né? A gente já fez isso em aulas anteriores, ou seja, isso vai dar 0,5, tá certo? Eu transformei a minha fração no número decimal. E aí, se eu quiser trabalhar com a fração, eu trabalho com a fração. Ou seja, é só manter assim e trabalhar assim. Se eu quiser trabalhar com número decimal, eu trabalho com número decimal, tá? A grande questão, gente, é que em determinados momentos, quando você for fazer a divisão do numerador pelo denominador, ou seja, do cara de cima pelo cara de baixo na fração, você vai encontrar um número muito ruim de se trabalhar. Esse aqui é pequenininho, 0,5, é tranquilo. Você pode encontrar um número com infinitas casas decimais, você pode encontrar uma dízima periódica. Ou seja, então nem sempre é vantagem trabalhar com os números decimais. Nem sempre é vantagem trabalhar com os números decimais. Por isso, eu preciso aprender a trabalhar com fração. Por quê? Porque ela vai facilitar em relação ao número decimal que ela representa. Tá certo? Entendido? Então vamos lá. Vamos formalizar um pouquinho mais isso aqui. Olha só. Então, uma fração
é sempre um número A dividido por um número B, tá certo? Aonde esse número B, que é o cara que está aqui embaixo, né, é chamado de denominador. Então, ele é o denominador. E o número A é chamado de numerador. Tá certo? Denominador, numerador. O B, que é esse cara que está aqui embaixo, ele tem que ser sempre diferente de zero, tá bem, gente? Por quê? Porque não existe divisão por zero. O zero pode ser dividido. Se eu tenho zero coisa dividido para 10 pessoas, é zero para todo mundo. Ok, está dividido. Agora, não existe a ideia de dividir uma coisa para 10 pessoas. Tá certo? Beleza? Então, o zero nunca pode estar no denominador. Se isso acontecer, você pode dizer que esse número não existe. Tá bom? Pois bem, então agora, ok, tá, eu sei que o cara de cima é o numerador e sei que o cara de baixo é o denominador. Tá, mas e daí? O que, que esses nomes vão me ajudar, na verdade? Na verdade, eu preciso saber o que, que esses caras representam. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Eu já dei a ideia da pizza, agora eu vou falar de uma barra de chocolate, tá certo? Deixa eu só mudar aqui a cor. Uma barra de chocolate. Então eu tenho aqui uma barra de chocolate. Ela tá inteira, correto? Ela tá inteira. Beleza. Aí, aí eu vou pegar essa barra e vou querer uma parte só. Uma parte não, desculpa. Eu vou querer comer parte dela. Vou querer comer parte dessa barra. Eu não quero comer a barra inteira. Eu não quero a barra toda. Eu quero comer uma parte dela só. Beleza. Então, vamos supor que eu divido essa barra em quatro. Ó, olha só. Eu dividi a barra em quatro partes. E aí, eu comi um quadradinho, assim, quatro partes iguais, tá, gente? Quatro partes iguais. Eu comi aqui um quadradinho, dois quadradinhos, tá certo? Comi aqui um quadradinho, dois quadradinhos. Que fração da barra eu comi? Aí é que entra a história do denominador. O denominador é o cara que vai dividir o total. Lembra da história da pizza? O cara que divide o total é o denominador. Então significa dizer o seguinte: o denominador aqui é 4. Por quê? Porque minha barra estava inteira. Eu peguei e dividi a barra em quatro partes iguais. Correto? Então, meu denominador é 4. Aí, eu resolvi comer dois pedaços desses que foram divididos. Ou seja, eu então comi 2 quartos. Essa é a fração que eu comi da barra de chocolate. Tá claro, gente? Ou seja, se eu pegasse um terceiro pedaço, eu teria comido 3 quartos. E se eu pegasse os 4 pedaços, eu teria comido a barra inteira. Ou seja, eu teria 4 quartos. Beleza? Quando o numerador, que é o cara de cima, se iguala ao denominador, você tem um inteiro. Né? 4 quartos é um inteiro, 5 quintos é um inteiro, e por aí vai. Né? Então vamos lá, vamos pegar aqui uma pizza. Uma pizza. Ou uma representação dela, né? Eu vou dividir aqui, tá, em duas partes. Ó, duas partes. Então, meu denominador é, beleza? Se eu dividir o todo, a pizza é o todo. Se eu dividir ela em duas partes, então, veja, o denominador é 2. Agora, eu vou comer uma parte. Vou comer uma parte. Ou seja, que fração da pizza eu comi? Tudo bem, eu comi, ó, 1/2. Tá certo? Então, galera, essa é a ideia geral de fração.
E aí, eu vou pegar aqui alguns exemplos de algumas contas que a gente pode fazer. Que é o seguinte, por exemplo, alguém pode pedir para a gente o seguinte, quanto é... Peraí, não tirei dele. Alguém pode pedir para a gente resolver a seguinte questão. Quanto é 2/3 de 120? Bom, agora a gente está trabalhando com número e não é mais desenho, né? Bom, mas se você entendeu bem a história que eu contei antes dos chocolates e da pizza, você vai conseguir... Esqueci de botar o ponto de interrogação, né? Você vai conseguir entender isso aqui bem tranquilamente. Quanto é 2/3 de 120? Bom, eu tenho uma fração. A fração 2/3. Né? A fração 2/3. O que representa o denominador? O quanto eu vou dividir o total. O quanto, ou melhor, em quantas partes, vamos dizer assim, vai ficar melhor em português, né? Em quantas partes, o total será dividido. Ou seja, o total é 120. O total é 120. Em quantas partes o total será dividido? Em 3. É isso que a fração representa. E aquele 2 lá em cima? Quantas dessas partes que foram, né, que resultaram da divisão, eu vou pegar? Eu vou pegar 2 partes. Depois, então, que eu fizer aqui a divisão, né, de 120 por 3, ou seja, vamos fazer, ó, 120 dividido por 3 vai dar 40, né? E aí, é como se eu tivesse dividido, então, o quê? O 120 em 3 partes de 40, assim, ó, 40, 40 e 40. Né? Se a gente somar, dá o quê? 120. Então, eu dividi em 3 partes de 40. E eu quero quantas partes? Eu quero 2. Ou seja, então eu multiplico isso aqui por 2. Ou seja, né? 2/3 de 120, né, vai ser igual a 80. Beleza, gente? Tranquilo? Então, sempre que você tiver, tá, que fazer quanto é uma fração de um total, tá, uma das maneiras de se pensar é essa, como eu pensei. Ou seja, eu pego o total, divido pelo denominador, porque é isso que ele representa, o número de partes que eu vou dividir o total, e vejo quantas partes daquele total eu vou pegar. Jorge, tem um jeito mais direto? Tem. Eu poderia fazer diretamente o seguinte, porque depois que a gente tem esse raciocínio, que a gente entende esse raciocínio, tá? A gente pode fazer de maneira rápida. Como? Olha só. 2/3 de 120. Olha aqui, ó. Esse sinalzinho aqui representando a multiplicação. Tá certo? Aí, gente, isso é uma expressão matemática, não é? Aonde eu tenho a divisão do 2 por 3 e a multiplicação disso por 20. Na expressão matemática, se você divide ou se você multiplica, tem prioridade? Alguma delas tem prioridade? Não. Na verdade, tanto a divisão quanto a multiplicação, você pode fazer ao mesmo tempo, você pode fazer, escolher qual que você vai fazer primeiro. Dentro dessa ideia, dentro dessa ótica, tá? Se você quiser, você pode multiplicar por 2, ou seja, o que dá 240, e dividir por 3 depois, o que vai dar 80. Ou você pode dividir por 3 primeiro, que vai dar, né? Vai ficar o 2 lá, ó, 120 dividido por 3, né? Vai ser o quê? 40 vezes 2, que vai dar 80 também. Então, qualquer caminho que você fizer,
Tá certo? O importante é que você perceba o seguinte: esse cara que está aqui, ó, ele vai ser dividido, né? Você vai dividir esse cara por esse e depois você vai multiplicar esse aqui. Tá certo? Beleza, gente? É isso, galera. Gostou do vídeo? Deixa seu like aí e não esquece de ver a parte 2, onde a gente vai falar sobre a soma de frações, ok? Um abraço, bom dia.